Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de história. O tema de hoje é Segundo Reinado, parte 2, né? Na aula anterior nós falamos aí um pouquinho sobre o Segundo Reinado, falamos lá sobre a política no Segundo Reinado, aquela divisão entre os conservadores, né? Os saquaremas e os luzias, os Partido Liberal, né? Vimos o parlamentarismo às avessas e vimos a relação com a Inglaterra também, né? E paramos no Barão de Mauá, né? Vamos dar continuidade então, vamos começar falando sobre economia, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a economia do Segundo Reinado. Qual que era o principal produto de exportação do Brasil no Segundo Reinado? O café. Né? O café era a base do Segundo Reinado, da economia do Segundo Reinado. Não era o único, tá? Tinha outros produtos sendo produzidos, mas o mais importante, o mais lucrativo, que vai tomar conta das exportações aí, vai ser o café, tá? O café então vai ser o principal produto. O café ele teve início no Brasil no século XVIII, né? Lá na região do Rio de Janeiro, ali, né, no Vale da Paraíba, aquela região ali próxima do Rio de Janeiro, tá? E chegando ali até a região de São Paulo, ali chamada de Vale do Paraíba, tá? Essa foi a primeira zona, pegando ali um pedaço da zona da Mata Mineira também, né? Essa foi a primeira área ali onde o café foi produzido, tá? Lá no século, quando ele foi iniciado, lá no século XVIII até, né, o momento aí do Segundo Reinado que nós estamos vivendo. Tá? Só que nesse momento o café vai estar também, além de estar no Vale do Paraíba, ele vai estar numa área chamada de Oeste Paulista, que é a região ali que pega um pedaço ali de Campinas, vai subindo ali para Ribeirão Preto, né? E pega aqui um pedaço do nosso sul de Minas e depois ele vai se expandindo mais para a região mais a oeste ali de São Paulo mesmo, tá? É, essas duas regiões vão ser as grandes produtoras, as grandes áreas produtoras de café. E são regiões que são diferentes. Né? O café produzido lá nas regiões do Vale do Paraíba, né? Do Vale do Paraíba Fluminense e do Vale do Paraíba Paulista, ali, nas regiões mais antigas, nós temos uma elite mais ligada aí ao trabalho escravo, né? Às grandes propriedades. E essa parte do oeste paulista aqui vai ser uma parte nova, vai ter uma produção de café com fazendeiros às vezes ligados aí aos partidos liberais, né, queriam aquela maior autonomia das províncias, né, e que queriam uma modernização aí, e que vão começar a substituir o mercado de trabalho, o trabalho escravo, pelo trabalho dos imigrantes, tá? Então isso aí é uma característica também. Né? Então, enquanto o café, o mercado do café ele vai se ampliar muito durante o segundo reinado, tá? O café vai se tornar o principal produto de exportação do Brasil, né? Antes, né, lá no primeiro reinado, né, aliás, antes da independência, o café ele ocupava ali aproximadamente 20% da produção e da exportação do Brasil, e no final do segundo reinado ele vai chegar a mais de 50%, alguns afirmam que chegam a 60% das exportações do Brasil sendo o café, tá? Então ele vai ser o principal produto econômico aí do momento. Lá no Vale do Paraíba, aquela região mais antiga que eu falei para vocês, né, tínhamos lá então os grandes fazendeiros chamados os barões do café, né, que tinham residências luxuosas, né, tinham lá os seus casarios, as suas fazendas, né, com produtos importados da Europa, tal. Aqui na região do Oeste Paulista, que é a nossa região aqui mais ou menos, né, que pega aqui um pedaço do sul de Minas, temos uma elite diferente, né? Uma elite cafeeira mais ligada aí a essa ideia da modernização. Né? Mas temos um problema também, que é a questão do transporte. Né? Lá o Vale do Paraíba, o café ali, ele era facilmente levado para o Rio de Janeiro para ser exportado. Né? Aqui o café ele vai cada vez mais se interiorizando. E aí ele vai ter esse problema do transporte, né? E aí vai ser necessário desenvolver tecnologia ou aplicar investimentos em tecnologia, principalmente nas linhas de trem, né? De ferro aí, para levar a produção do café para a zona portuária de Santos. Tá? Então, nós temos essas duas diferentes áreas aí produzindo café no país. Tá?
Eu falei para vocês que essa área do Oeste Paulista, ela tinha uma elite ligada aí, né, mais às questões mais novas, né, não era uma elite antiga, né, como era do Vale do Paraíba. Eles estavam ligados aí, eles estavam percebendo que a mão de obra escrava estava com os dias contados no Brasil, né, e queriam também essa modernização, né, queriam esse trabalho, a introdução do trabalho assalariado no Brasil. Então ele vai começar a ter mudança nas relações de produção, tá? Então, o café, lembre-se, então, lá no Vale do Paraíba, na região do Rio de Janeiro e um pedaço de São Paulo ali, a mão de obra do café é basicamente escrava. Aqui no Oeste Paulista, a gente vai ter o começo a introdução de mão de obra imigrante, né? Não mão de obra assalariada, tá? Não escrava. Então a gente vai ter essa transformação. O tráfico de escravos foi extinto em 1850. Né? Nós falamos na aula passada, né? Quer dizer, a lei, né, proibiu o tráfico de escravos, trazer escravos africanos para cá, mas o comércio de escravos dentro do Brasil continua acontecendo. Então vinha muitos escravos aí das regiões é, das outras províncias para trabalhar nessa região do café. Tá? Só que esse deslocamento acabou ficando difícil, né? Acabou ficando mais difícil, mais complicado, inclusive mais caro, né? Porque com o fim do tráfico de escravos, né, nós tivemos o aumento do preço dos escravos. Então acabou ficando mais caro comprar escravos. E aí essa elite paulista, do Oeste Paulista, aqui começa a investir na ideia de trazer imigrantes, né? Trazer imigrantes europeus para trabalhar no café. Né? Aí vocês estão pensando assim, mas como é que o imigrante europeu vai sair lá do país da Europa, da Itália, né, da Alemanha, e vai vir para o Brasil fazer o que aqui? Né? Eles eram atraídos, né, porque a Europa estava em crise. Né? A Itália e a Alemanha estavam passando por aquele processo de formação dos estados nacionais, né? Estavam passando por crises, então essa população vai ser atraída para vir para cá e começar uma vida nova, né? Como assalariado. Mas a lei de terras, que nós falamos na última aula, né, a lei de terras votada em 1850, vai acabar proibindo, vai acabar impedindo, na verdade, de que essa população, esses imigrantes, quando chegassem aqui, se tornassem proprietários de terra. Né? Então eles vão trabalhar, vai ser uma vida muito sofrida trabalhando aí também no café. Tá? Essa vinda dos imigrantes europeus vai também ser acompanhada dessa modernização, né, que eu estava falando para vocês. Então a gente tem uma modernização nos transportes, a introdução de linhas de estradas de ferro, né, de linhas de ferro, de ferrovias aí para ligar as diferentes áreas à região portuária, né? A gente tem a ferrovia Sorocabana, por exemplo, a gente tem a ferrovia a ferrovia mogiana, né, que passa aqui na nossa região, tal. Tudo isso, os planos começam ali a fazer a introdução desse equipamento, né? E as cidades começam a passar por uma modernização também, né? Tudo isso faz parte aí desse lucro do café. Né? O café estava dando muito lucro, estava gerando muito dinheiro e esse lucro vai ser investido aí nessa modernização dos transportes e das cidades, tá? Outra coisa que vai acontecer é o comércio, né? O comércio ele vai se dinamizar, né? E aí a gente tem importação de produtos luxuosos também, né, vindos da Europa, vindos da França, né, para essas cidades que vão surgindo, principalmente aqui na região do Oeste Paulista, tá? Que vão desenvolver inclusive outros setores, né, setores ali paralelos, como o sistema bancário, né, uma série de coisas que vão ser desenvolvidas como fruto aí do desenvolvimento do café. Tá? Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, nós temos aí uma imagem ali do café, da produção do café. Então aquela zona, aquele pedaço ali, né, mais amarronzado ali, né, próximo do Rio de Janeiro ali, era a primeira área ali de produção do café, tá? Depois aquela área verde ali, a expansão do café, pega ali um pedaço da zona da Mata Mineira, tal. E por último aquela área em roxo ali, né, que é essa área, essa região que nós falamos aí, chamamos de Oeste Paulista, que vai ali até chegar ali até na fronteira com o Paraná, tá? Aqui do lado eu coloquei, né, para vocês, depois vocês olham no slide lá, temos a porcentagem da exportação do café, né? Então lá em 1851 a 1860, o café era aproximadamente 30%, né, 20%, 30%, e aí ele vai aumentando progressivamente. No final, né, lá em 1881 e 1890, lembre-se que o segundo reinado acaba em 1889, a
exportação do café era 61% da produção, né, da exportação nacional. Né? Tivemos outros produtos também, né? Vamos falar um pouquinho deles daqui a pouquinho. Temos o sistema das parcerias, né? Como que era o trabalho, então, esses imigrantes europeus que vinham trabalhar aqui, né? Como que eles trabalharam? Foram dois sistemas. Primeiro, o sistema da parceria e o sistema do colonato, tá? O sistema da parceria foi uma primeira tentativa, não deu muito certo. O que vai dar mais certo, vai ter sucesso, vai ser o sistema do colonato, tá? Então, o sistema da parceria foi o primeiro sistema de trabalho dos imigrantes, né? De trabalho assalariado introduzido no Brasil, né, em 1847, tá? Ele era voltado para um trabalho familiar camponês, tá? O colono dividia o lucro e os prejuízos, né, e ficava com a metade do que fosse produzido por esses trabalhadores, tá? Os colonos, o que fosse produzido no trabalho dele, né? Os colonos, então, esses caras que vinham se endividavam, né? Porque eles tinham que pagar as passagens, tinham que pagar a alimentação, né? E aí o fazendeiro, né, que trazia aí esse imigrante, ele ia colocando juros, né? Falava que esses colonos eles estavam devendo ainda o dinheiro da passagem e tal, e acabava que eles iam trabalhando e não conseguia pagar nunca, né? Esse custo da vinda dele para cá, e aí ele era um trabalho muito sofrido, tá? Eventualmente era permitido ali que ele tivesse um pedacinho de terra para ele produzir, né, esse imigrante. O outro sistema, o sistema do colonato, né, foi feito aqui no Oeste Paulista, na região do Oeste Paulista, né, veio muita gente para cá, principalmente imigração italiana e alemã, tá? Por volta de 1870 e teve uma parceria do governo. Então a diferença é o seguinte: no sistema da parceria, o colono e o empregador dele, o fazendeiro, né, fazem uma parceria ali, né? Então o empregador ele paga a passagem, paga o custo da vinda da família de imigrantes para vir trabalhar nas fazendas, mas o colono ele vai ter que repagar, ele vai ter que prestar conta, ele vai ter que pagar isso para o empregador, né? Então é um sistema que não deu muito certo. No sistema do colonato, o governo vai entrar incentivando a vida. Então, o governo vai pagar a parte desses custos. Né? Então, já vai facilitar muito. E aí vai vir muita família, muita gente, vai chegar nos portos de Santos, no porto do Rio de Janeiro, vai chegar muitos imigrantes aí, europeus, vindo com esse sistema do colonato. Tá? Ele recebia dois salários, tá? Um salário que era fixo e o outro salário que era por produtividade, né, de acordo com o que ele trabalhasse. Tá? O governo paulista ele pagava então essa passagem, né, dos colonos para vir trabalhar nas fazendas aqui de São Paulo e era garantido um pedaço de roça ali para ele produzir os alimentos, o que ele ia se alimentar, né, produção de subsistência e comercializar. Tá? Esse sistema então foi o sistema introduzido aí de mão de obra assalariada, de mão de obra não escrava nas fazendas então do Oeste Paulista, certo? Quais outros produtos eram produzidos no Brasil nessa época? Né? Tínhamos também o açúcar estava em decadência, o açúcar que tinha sido o principal produto de exportação brasileira, né, desde os tempos coloniais, ele estava sofrendo uma concorrência externa, a concorrência das Antilhas, uma concorrência do açúcar de beterraba da Europa, e aí ele vai ter uma queda no preço, né, e ele vai, ele vai cair muito a exportação. Né? E aqui nós temos uma imagem ali, né, falando da presença né, da cana, né, da origem da cana comercializada no mundo, 70% vinha de Cuba, né, ou seja, das Antilhas, e apenas 2% vinha do Brasil aí nesse momento aí do século XIX. Tá? O algodão ele vai ter um momento importante também aí, né, lá plantado lá no Maranhão, entre 1860 e 1865, ele vai crescer ali 18%, vai chegar a ser 18% da exportação nacional, né, influenciado pela Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? E aí a Guerra de Secessão dos Estados Unidos para a produção de algodão dos Estados Unidos, e aí os compradores europeus começam a comprar algodão produzido no Brasil. Então tem essa influência aí, explica essa ascensão temporária aí da produção algodoeira no Brasil. Né? E temos também a borracha, né? A borracha lá no Maranhão, no Pará, no Amazonas e no Pará, a borracha, o ciclo da borracha aí, né? A borracha vai ter um crescimento muito importante, tá? A partir de 1880, porque
os estados europeus estão passando pelo período da segunda revolução industrial, né? E aí essa segunda revolução industrial tem lá a introdução dos automóveis nos Estados Unidos e na Europa, né? E aí a introdução do automóvel usa borracha, né, para fazer o pneu, para fazer, né, toda essa produção industrial aí da segunda revolução industrial. E aí compra-se muita borracha então do Brasil nesse período, tá? Outros produtos aí, o fumo e os couros e as peles. Aqui a gente tem uma pauta de exportações aqui, uma tabela, depois vocês podem ver com detalhes nos slides que eu vou deixar lá para vocês, né? Nós temos lá a produção do café, né, que foi crescendo, do açúcar, que foi caindo, né, a produção do algodão e dos outros produtos. Da borracha, ó, vocês podem perceber que ela tem um crescimento, né? No final ela vai equivaler a 5,5% da exportação nacional, tá? Temos outros produtos também, erva mate produzida no sul, fumo, tá? Mas o principal produto era o café, tá? Outra coisa importante que aconteceu, saindo da economia, voltando para a política externa do Brasil, vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o grande conflito que o Brasil se envolveu durante o Segundo Reinado, né? Foi um conflito que aconteceu entre 1864 e 1870 e ele vai ter consequências drásticas para o Paraguai e para o Brasil também, tá? E para a Argentina, para o Uruguai, para todos os países que estavam envolvidos, mas principalmente para o Brasil e para o Paraguai, né? O que foi esse conflito? Ah, na verdade, ele está ligado às intervenções que o Brasil estava fazendo ali na região da Bacia do Prata, ali, né? Do Rio da Prata, ali, naquela região platina ali, né? O Brasil vinha fazendo intervenções ali no governo do Uruguai e nos governos argentinos, né? E o Uruguai, o Paraguai, desculpa, vai se intrometer, vai entrar nesse meio aí, tá? Até pouco tempo atrás, a historiografia ela costumava explicar a Guerra do Paraguai falando da influência, né, que a Inglaterra, né, que não queria ter a concorrência do Paraguai. O Paraguai estava se industrializando, era um país ali que estava, né, dando tudo certo, e aí a guerra teria acontecido porque a Inglaterra influenciou o Brasil, a Uruguai e a Argentina a destruir a produção industrial ali do Paraguai. Hoje em dia, essa visão não é mais aceita pela historiografia, ela não é correta, né? Porque já está provado, né, pelas pesquisas históricas que o Paraguai tinha essa ligação também, independência com a Inglaterra também, tá? Então, na verdade, explica-se hoje em dia na historiografia a Guerra do Paraguai como um conflito ali, né, ligado a posse de terras ali na região do Prata. Por quê? Porque o Paraguai ele era governado pelo Solano Lopes, né? Francisco Solano Lopes, e o Paraguai estava se desenvolvendo e tinha um plano de industrialização, né? Só que o Paraguai tem um problema muito sério. O Paraguai não tem saída para o mar, né? Ele não tem acesso ao mar. E aí ele tinha que dar um jeito de ter acesso ao mar para poder exportar ali os produtos que ele ia se industrializar, né? Esse acesso ao mar é importante porque se ele não tem acesso ao mar, ele vai ter que passar pelos outros países, né? E aí, ao passar pelos outros países, ele vai ter que pagar taxas, né? Ele vai ter que pagar impostos, e aí temos um problema aí, né? Então, foi uma tentativa de solucionar esse problema. O que o Solano Lopes fez? O Solano Lopes era um presidente, ele era muito culto, ele tinha estudado na Europa, tal, né? Mas ele era um ditador, né? A família dele estava no governo desde lá da proclamação da independência do Paraguai, né? A família Lopes lá estava lá. E o Solano Lopes, ele é um presidente que ele é ditatorial, né? Mas na economia estava resolvendo lá, o Uruguai estava, o Paraguai estava bem. O único problema é essa ausência de acesso ao mar, né? E aí ele vai se aproximar dos blancos, que era um grupo que governava o Uruguai, né? Então você tem uma aproximação do Solano Lopes, presidente do Paraguai, com o grupo político chamado de blancos, né? No Uruguai eram dois grupos, eram os blancos e os colorados. Os blancos estavam no poder e aí o Solano Lopes está se aproximando deles para fazer um acordo ali e ter acesso ao oceano pelo Uruguai, via Uruguai, tá? Então ele está se aproximando ali. Só que o que acontece? O Brasil era contra os brancos, né? O Dom Pedro II e a política brasileira apoiava os colorados, né? Os interesses ali das regiões sul do Brasil apoiava que os colorados estivessem no poder. E aí o Brasil vai interferir. O Brasil vai interferir lá, vai interferir na política uruguaia para derrubar o governo dos blancos e colocar o governo dos colorados.
Quando o Brasil ameaça interferir ali, né, causa um problema. O Paraguai fala assim, opa, se tirar os blancos são, né, eu estou apoiando os blancos aqui. Se o Brasil colocar os colorados, vai fechar as portas para mim aqui, né? Então, o Paraguai ameaça o Brasil, né, e fala que não, que o Brasil não deveria interferir na política lá, que se o Brasil interferisse na política, ele teria represálias. E o Brasil vai lá e interfere, né, coloca os colorados no poder, né, entra num conflito lá no Paraguai, interfere no conflito, e coloca os colorados no poder. Em represália a isso, o Solano Lopes ele manda prender um navio brasileiro ali que estava navegando, né, nos rios ali do próximo ao Paraguai, tá? E aí ele então aprende esse navio brasileiro e aí começa o conflito, tá? O Solano Lopes então invade o Brasil, né? Manda além de atacar esse navio, manda tropas paraguaias invadir a região do Mato Grosso. Então tem a preocupação também ali, né, com o Mato Grosso, né, a região do Mato Grosso ali nessa época, proteger aquela região ali, tá? E aí forma-se uma chamada Tríplice Aliança, né? O Brasil, o Uruguai e o Paraguai. O Uruguai agora dos colorados, né, que vão apoiar, que foram colocados no poder com a interferência brasileira, vão apoiar o Brasil, né, e o Brasil já tinha interferido também lá na política argentina, então os três vão se juntar e vão ir contra o Paraguai, né. Então a gente tem a Tríplice Aliança, que é Brasil, Uruguai e Argentina, lutando contra o Paraguai. A Inglaterra vai entrar aí porque ela vai apoiar. Não com o interesse de destruir o Uruguai, porque o Uruguai era uma ameaça industrial para eles. Não. Mas porque a guerra é uma oportunidade de lucro, né? Então eles enxergam ali uma oportunidade de lucro, eles vão vender produtos para o Brasil, vão vender armamento para o Brasil, vão fazer empréstimos para o Brasil, né? Para o Brasil, para o Uruguai e para a Argentina. Eles apoiam essa tríplice aliança formada ali. E então a Inglaterra vai participar dando esse apoio aí, tá? E aí começa o conflito, né? O conflito vai durar então de 1864 até 1870. No princípio, as tropas paraguaias estavam muito bem preparadas e dão um pau na tropa brasileira, né? Os brasileiros, né, os argentinos e os uruguaios vão apanhar nas primeiras batalhas ali, mas com o passar do tempo, né, e com esse apoio aí da Inglaterra tal, o Brasil e a Tríplice Aliança começa a vencer, né, e aí a Marinha brasileira vai ter um papel fundamental aí, né, em fazer os ataques ali, e por fim o Brasil vai acabar, quer dizer, a aliança, né, vai acabar vencendo aí esse conflito, tá? O resultado para o Paraguai vai ser catastrófico, né? Aproximadamente 60 ou 70% da população do Paraguai vai morrer no conflito, do país inteiro, tá? Em sua maioria homens, né? Quase que todos os homens, quase que a totalidade dos homens em idade produtiva vão morrer, né, nesse conflito, vão ficar só uns muito idosos ou crianças ainda. A maioria da população vai ser formada por mulheres, né, e isso aí vai destruir a indústria paraguaia, né, que estava ali nascendo, estava se fortalecendo, porque você não tem mão de obra, né, adequada para trabalhar, né, porque falta mãos, falta gente, morreu 80% da população do país, né, então pensem nisso, né? E aí o Paraguai nunca mais vai se recuperar, né? Nunca mais vai voltar a ser o mesmo, tá? O Brasil, o Uruguai e a Argentina vão sair da guerra endividados, né? Porque eles pegaram empréstimos com a Inglaterra tal para manter a guerra, mas vão sair da guerra então, vão sair vencedores, mas vão sair endividados. E o Brasil tem um problema muito sério, porque até essa guerra do Paraguai não tinha exército. O exército brasileiro não era um exército propriamente de força. Você tinha umas forças ali e tal que eram utilizadas, mas não tinha um corpo do exército brasileiro. Né? E em decorrência da Guerra do Paraguai, vai ter uma união ali da Guarda Nacional com os chamados voluntários da pátria e vai se formar o Exército Brasileiro. Então vai ter uma profissionalização do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro vai sair mais forte desta batalha, tá? Como que funcionava? Os voluntários da prata era o seguinte, as pessoas foram convocadas para ir para o exército, só que os proprietários de escravos, ao invés deles irem, eles mandavam seus escravos.
né? E aí mandava o escravo, e o escravo que fosse lutar na batalha, quando ele voltasse, ele estava alforriado, né? Se ele sobrevivesse à batalha, ele estava alforriado. E aí isso vai gerar um problema muito sério, que é o quê? Muitos vão, né? Vai ter essa presença dos chamados voluntários, que de voluntário não tinha nada, né? Mas voluntários da pátria ali, que vão sobreviver e vão voltar. E aí vão virar militares negros, né? E alforriados, né? E aí eles vão chegar, mas os pais dele, os parentes deles que não foram para a guerra, que não tiveram essa oportunidade, continuam sendo escravos. Então você vai ter um grupo de ex-escravos, né, que agora eram militares e que vão começar a lutar pelo fim da escravidão. Né? Então a gente vai ter esse movimento aí também. E outra coisa, o exército brasileiro, quando sai, ele sai querendo maior participação. Né? O exército sai como vencedor da guerra, né? Mas ele sai também com aquela ideia de que ele é superior àquela política brasileira, né, que era cheia de corrupção, cheia de problemas eleitorais, aquela coisa toda. O exército fica sendo o responsável, se auto-enxergando como responsável, que está acima daquilo tudo, e é ele o responsável por resolver os problemas do país. Né? Então o exército vai querer uma participação política cada vez maior aí no Brasil, né, o que vai ser um problema também lá na frente. Né? Por fim, né, a Guerra do Paraguai foi um desastre. Né? Foi uma guerra que destruiu um país inteiro, o Paraguai. Né? Morreram milhares, aproximadamente 300 mil pessoas morreram aí nesse conflito. Foi o maior conflito armado aí da América Latina. Né? E vai ter essas consequências aí terríveis tanto para o Paraguai quanto para o Brasil também. Tá? O saldo de mortes aqui, ó, né? O Uruguai, né, teve aproximadamente, mandou 5,5 mil homens para a guerra e morreu 3 mil. Né? A Argentina mandou 30 mil, morreu 18 mil para a guerra. O Brasil mandou entre 120 e 150 mil pessoas para a guerra e morreram entre 50 e 100 mil pessoas na guerra, então muita gente, né? E o Paraguai mandou 77 mil homens para a guerra, né? E morreu aproximadamente 270 a 300 mil pessoas na guerra, não quase que 80% da população do Paraguai, né? Então o saldo de mortes, somando tudo, civis, militares, tudo, foi aproximadamente 400 mil mortes. Então é uma guerra que foi muito sangrenta. Aqui um quadro aí do Pedro Américo, né? Mostrando aí a Batalha do Avaí, que representa essa guerra, essa luta do Paraguai, né? Esse quadro é grandioso, está lá no Museu Nacional de Belas Artes, né? Ele é gigantesco, né? E é cheio de detalhes, em que depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem essa imagem aí, vocês verem, aproxima no zoom ali, que você vai ver os detalhes aí desse quadro, mostrando essa terrível guerra do Paraguai. Né? E aí, o grande problema é o seguinte, depois da guerra do Paraguai, a gente tem os militares querendo mais poder e um movimento abolicionista. Né? Lembra que eu falei? Né? Na verdade, a escravidão já vinha sendo criticada há muito tempo, né? Mas depois da Guerra do Paraguai, com esses voluntários da pátria que voltam e agora são ex-escravos, né? Eles vão começar a lutar. A gente vai ter lideranças negras lutando pelo fim da escravidão, tá? Então, começa uma campanha abolicionista. Né? Os abolicionistas pediam o fim da escravidão por meio de manifestos, panfletos, né? Artigos em jornais, charges e essas coisas. Tá? E vários africanos, né, faziam parte desse grupo, como, por exemplo, o advogado Luiz da Gama, o engenheiro André Rebouças, o jornalista José do Patrocínio e, inclusive, a pianista Chiquinha Gonzaga, entre outros. Aqui temos algumas imagens desses líderes abolicionistas. Né? Porque geralmente costuma-se passar a ideia de que a escravidão no Brasil acabou por causa das leis, as leis, a lei tal, a lei outra lei, a outra lei, mas não teve nada, nenhuma luta dos negros, teve sim. Né? Tivemos lideranças negras lutando aí pela escravidão, e foi a luta desses abolicionistas que levou à conscientização de que a escravidão era uma coisa errada. Né? Por fim, ela vai acabar. Tá? As leis abolicionistas, que leis são essas? Né? Além da Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos em 1850, né? O tráfico atlântico de escravos, né? Escravos vindos da África para cá, vamos ter outras leis. A lei do ventre livre, né? Chamada Lei Rio Branco, de 1871, que declarava todos os filhos de escravos nascidos no Brasil, né? A partir dessa data, livres, mas ela é uma lei ambígua, aí, né? Porque
esse escravo, apesar dele nascer livre, ele tem que ficar com a mãe até os 8 anos de idade, né? Então ele acabava trabalhando ali, ficando ali de escravo também. E depois dos 8 anos de idade, essa criança ela ia ter condições, a mãe continuava sendo escrava. Ele tem condições de viver sozinho, de se virar? Não, então ele acabava ficando ali nessas fazendas, com, é, ficando nas fazendas onde a mãe estava e acabam sendo escravos também, né? E aí ficava com os proprietários ali de escravos. Então, é, é uma lei que não funciona muito bem para os escravos. Outra lei polêmica também foi a lei, né, Saraiva-Cotegipe, que é a chamada a famosa Lei dos Sexagenários, né, de 1885, já quase lá na abolição, né, a abolição é 1888, a lei que fazia com que os escravos com mais de 60 anos fossem libertos, né, sexagenários aí. Essa lei aí não tem vantagem nenhuma também quase para os escravos, porque dificilmente o escravo chegava a 60 anos, né? E quando chegava, ele já não estava em idade de trabalhar, tal. Na verdade, ele era considerado para o proprietário de escravo, ele era um gasto, né? Ele não estava trabalhando mais, mas o proprietário de escravo tinha que dar alimentação, tinha que dar hospedagem para ele, e tal. E aí essa lei de liberar os escravos aí com mais de 60 anos foi boa para os proprietários de escravos e não para os escravos, porque aí ele foi escravo a vida inteira, estava velhinho, quando ele chega na velhice lá, agora ele tem que começar uma vida nova do zero, né? Então é uma lei que foi muito criticada também, né? E aí, por fim, a famosa Lei Áurea, né, que foi assinada pela princesa Isabel, né, porque o imperador Dom Pedro estava viajando na época, e aí ela, princesa regente, foi lá e fez e assinou a Lei Áurea, não que saiu da cabeça dela, não é que ela era a boazinha que vou libertar os escravos, não, né? Isso foi fruto da luta das campanhas abolicionistas, dos próprios negros, né? Dessa pressão dos abolicionistas, e aí chega num ponto que não tem mais o que fazer, e aí faz essa lei, a Lei Áurea, que acaba com a escravidão no Brasil. O grande problema é o seguinte, ela vai ser criticada tanto pelos escravos quanto pelos proprietários de escravos, porque os proprietários de escravos queriam uma indenização. Né? Ó, eu tenho tendo que liberar a mão de obra aqui, os escravos, mas o governo vai me dar uma indenização. Né? E não, ela não determina indenização nenhuma, então os proprietários de escravos ficam chateados a, com o governo imperial por causa disso. Né? E outra coisa é que os próprios escravos também não recebem nada, né? Pra vocês terem um exemplo, quando aconteceu o fim da escravidão nos Estados Unidos, né, o escravo ele recebia um lote de terra para ele poder começar a vida dele, iniciar a vida dele. No Brasil, nada disso, né? A lei de 1850, a lei de terras, proibia, quer dizer, dificultava muito com que os escravos tivessem condições de adquirir uma terra, né? Então eles foram jogados aí por sua conta própria e acabaram sendo marginalizados, né, morando aí nas periferias, tal, e até hoje nós temos aí problemas, né, com isso, frutos desse descaso aí com os negros, né, com os escravos depois que eles foram alforriados, depois que eles foram libertos, tá? E aí, então, nós temos na crise final do Império, né? A crise do Império, que geralmente é tratada em 4 temas, né? Em quatro questões aí, né? Então, a partir de 1870, o Império Brasileiro ele acaba entrando em crise, né? E aí o imperador aos poucos ele vai perdendo aí o apoio das bases que sustentavam a monarquia. Né? Primeiro ele vai perder o apoio dos religiosos, depois ele vai perder o apoio dos militares, dos fazendeiros, né, dos donos proprietários de escravos, e vai ter a campanha republicana aí, tá? Vou explicar rapidamente o que são esses 4 pontos. Questão religiosa é o seguinte: no Brasil, né, existia o padroado, né, onde as leis que fossem, né, as determinações do Papa tinham que ser aprovadas pelo imperador. E aí sai uma determinação do Papa que proibia ali o relacionamento de pessoas ligadas à maçonaria com a igreja, né? Então as pessoas não podiam tivessem ligação com a maçonaria, não podiam se casar na igreja católica, tal, tinha todos esses problemas. O Dom Pedro II, ele não era maçom, mas, né, ele tinha grandes as elites ali todas tinham homens poderosos que participavam da maçonaria, e aí ele não queria aprovar essa lei no Brasil, né? Mas 2 bispos, né, um de Olinda e um outro de Belém, eles aprovam a lei e começam a fazer essa lei valer. Né? O Dom Pedro II então entra em choque,
Ele falava que ele tinha que aprovar a lei, né, por causa do padroado e tal. E aí ele entra em choque com a igreja, e aí a igreja rompe o laço com a monarquia, rompe o laço com o apoio ao imperador. Então, o primeiro apoio que ele perde é o apoio da igreja através da questão religiosa. A questão militar, né? Nós vimos aí na Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, os militares vão querer cada vez mais se enxergarem, né, como os responsáveis por mudar o país, né? E por eles estavam acima do bem e do mal, acima dessas disputas políticas, né? Como se eles fossem apartidários. E aí eles querem resolver os problemas da monarquia, né? Que estava sendo criticada, né? E aí eles querem uma maior participação no governo. E aí começam a surgir grupos republicanos dentro do exército brasileiro. Tá? Esses grupos republicanos vão surgir também na sociedade civil. Né? Então, a ideia da república começa a circular. Né? Os militares eles eram positivistas, né? Começa a ter uma corrente positivista. Né? O positivismo é aquela ideia científica lá do século XIX, lá francesa, né? Do Auguste Comte, e falava que as coisas tinham que ser feitas cientificamente, tudo muito certo, né, com ordem, né, com a ideia de progresso, de que a sociedade tinha que ir progredindo, né, rumo a um futuro mais brilhante. E aí eles enxergavam a monarquia como uma coisa atrasada, né, tinha essas ideias republicanas. Inclusive o lema, né, da nossa bandeira republicana, né, ordem e progresso, vem aí das ideias positivistas. Então esses republicanos e os militares influenciados pelo positivismo estão questionando aí a monarquia. E por fim, o imperador perde também o apoio dos grandes fazendeiros, né, que eram proprietários de escravos e que após a abolição, né, como eles queriam lá que tivesse uma indenização do Estado brasileiro para eles liberarem os escravos, e isso não acontece, eles rompem então com a monarquia. Então ele vai perdendo os apoios, perde o apoio religioso, perde o apoio militar, perde o apoio dos políticos aí, que começa uma campanha republicana, e perde o apoio dos grandes fazendeiros. E aí, sem o apoio desses 4 sustentáculos aí que sustentavam a monarquia, o império não vai se sustentar. E no dia 15 de novembro de 1889 é proclamada a República no Brasil, botando fim ao império. A República vai ser proclamada pelos militares, né? Então, o Dom Pedro II estava viajando, né? E aí o Marechal Deodoro da Fonseca ele fala para ele assim, ó, nem volta para o Brasil porque nós vamos proclamar a República, tá? E aí nós temos esse rompimento, essa mudança do sistema de governo sem participação popular, né? Feita aí pelos militares aí, tá bom? E com isso, então, fechamos o nosso assunto sobre segundo reinado, certo? Então, turma, quem não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal Amo História. Curtam o vídeo, né? Ativem o sininho lá para vocês receberem as notificações sempre que sair vídeo novo. E a gente se vê semana que vem. Tá bom? Um abraço a todos.